Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da COP29. A gente está em Baku, aqui no Azerbaijão. Continuamos aqui no stand do Brasil. Hoje meu dia foi praticamente ficar por aqui. Eu dei uma fugidinha, mas voltei. Antes de apresentar meu convidado, eu queria agradecer mais uma vez a plataforma Agro Revenda, agradecer também ao pessoal da Absolo, da Andave e da Faesp, que nos apoiaram aí nesse trabalho que a gente está fazendo, nossa terceira COP consecutiva. Bom, numa das minhas saídas aqui do stand do Brasil, na volta tinha um painel que estava quase terminando ali, falando de parcerias público-privadas, enfim, falando desse caminho de carbono e tal, e o painel realmente estava acabando. Aí o Jorge Viana passou a palavra aqui para um caboclo que está aqui do meu lado, que é o Fábio Galindo. E aí, cara, esse caboclo falou lá em 1 minuto e meio, eu falei, eu preciso falar com esse cidadão, porque em 1 minuto e meio ele colocou o português claro da nossa conversa. A gente está aqui na COP e tal, mas a conversa é o seguinte, para viabilizar tudo isso, ele disse o seguinte, só tem três dinheiro. E a partir de agora, viu, obrigado, viu, Galindo, vou te chamar a partir de agora, obrigado pela gentileza de falar conosco. E você, se eu falei alguma inverdade, você corrige, mas dos 3 dinheiros para frente, eu queria que você falasse quais são esses dinheiros e por que você foi tão enfático. Não, primeiro, obrigado pelo espaço, Carlão. Obrigado pela companhia. Um prazer estar falando com você, com o teu público. Parece que você que escreveu o que eu falei ali. Você falou, não dá para tirar um pingo do que eu falei ali. Você repetiu 100%. Com a certeza e com a lógica daquilo que é o raciocínio. Mas a ideia é a seguinte, se a gente tirar uma fotografia das florestas do Brasil e de onde são os bolsos para financiar a agenda de conservação e de desenvolvimento econômico, a gente vai chegar só em 3 bolsos. Pois é. Ou é o orçamento público, e a gente sabe como é o orçamento público no Brasil, a disponibilidade de caixa, essa questão de ajuste fiscal, governo federal, governo estadual, governo municipal, todo mundo apertadinho porque não tem sobra de dinheiro, muito menos para o meio ambiente. Então essa não é uma fonte confiável para a gente apostar nossa jornada nesse bolso. Lá na outra ponta, você tem um bolso que é super importante para o Brasil, que é o bolso da doação, é o bolso da filantropia. Isso é super importante, é bom, ajuda, mas não resolve o problema. Aliás, porque é pouco dinheiro perto do tamanho do desafio. E se é filantropia, eu estava comentando aqui, é o seguinte, filantropia de sustentabilidade não tem nada, né? Porque isso amanhã pode acabar, né? É um bolso pequeno que depende da voluntariedade, do voluntarismo e não dá para a gente apostar a jornada do país, a prosperidade do país em cima desse bolso. Ele é bom, mas não resolve. No meio tem um outro bolso, que é modelos de negócio. Sim. Nós precisamos encontrar modelos nacionais que sejam capazes de atrair o investimento privado para que aí então a gente tenha modelos, estruturas, políticas públicas, mais capital, fluindo para a agenda do clima, para a agenda da floresta. E o que significa isso? Significa a gente transformar a floresta em ativos reais. E como é que esse ativo chama? Esse ativo chama no mundo crédito de carbono. Então, quando a gente tem um modelo de negócio onde se faz conta, onde tem despesa, tem receita, tem lucro, quem investe tem retorno, e esse dinheiro é dividido entre as empresas, os estados e as comunidades, o Brasil começa a tatear um modelo de negócio diferente, uma forma de atrair capital e investimento que pode nos colocar na vanguarda da nova economia. A velha economia, a economia da industrialização baseada no carvão e no petróleo, essa já tem vencedores. Sim. Os vencedores são os países industrializados, os vencedores são quem criou a revolução industrial, é os Estados Unidos, é a Europa, é a China. No novo jogo, nas novas regras, onde a agenda do clima, a agenda de baixo carbono, a agenda dos ativos ambientais passa a ter valor econômico, o Brasil volta para a cabeceira da mesa e tem uma grande oportunidade de, fazendo o dever de casa do ponto de vista de política pública e criando modelos de negócio viáveis, a gente pode trilhar uma nova história na jornada, no futuro do Brasil. Galindo, de tudo que eu já ouvi nas últimas 3 COP, eu tenho certeza que isso foi... Se eu tivesse só deixado para falar com você aqui, viu, rapaz? Eu tinha economizado um dinheirão, viu, rapaz? Porque você falou... Agora, vem cá. Esse discurso é lindíssimo, tá certo? Encaixa perfeito. Pelo menos eu acredito que nada pode ser mais
vamos dizer assim, nada, não tem nenhuma conta que vai fechar se não for dessa forma. Agora vem cá, a gente gosta de exemplo, porque assim, quando a gente fala, e você falar armar todo um processo, uma estrutura, né? A política pública. O cara quer saber o seguinte, você vai chegar aí em gente que vai falar, escuta, me mostra quantos Pix você já fez aí pro fulano que está preservando, como é que é essa história? E aí, a partir daí, eu queria que você me contasse a experiência dessa empresa que você, da Future Climate, é o foco dela, como é que isso tem, o que você já pode entregar e mostrar para o nosso público que já tá acontecendo? Bom, tudo que é novo traz muita dúvida, né? Sim, é normal, normal, faz parte de um processo. Já me perguntaram uma vez, mas o mercado de carbono tinha que ser igual ao mercado financeiro. E eu respondi assim, quantos anos tem o mercado financeiro, quantos anos tem o mercado de carbono? O mercado financeiro não nasceu pronto. Sim. Ele nasceu lá em 1900, e começaram a desenvolver as bolsas, começaram a desenvolver as estruturas, a transparência, o investimento e tal. E depois de 100 anos, depois de um século, o mercado financeiro hoje tem alguns marcadores de segurança. O mercado de carbono está nascendo há 10, 15 anos. Então ele tem alguns espaços vazios, é verdade, e nós precisamos escrever as páginas desse mercado, mas ele já tem alguns marcadores de segurança que dá para quem quer jogar esse jogo, como os early adopters que a gente fala, como os primeiros que se movem, isso pode ter água limpa, né? E quando a gente fundou a empresa, é uma história engraçada que eu vou te confidenciar, o primeiro exemplo que a gente testou para ver se ia dar certo ou não foi meu pai. Meu pai é produtor rural, 75 anos, mora numa megalópole que chama Santo Afonso, ali do lado de Tangará da Serra, fazendeiro, raiz, produtor rural. E ele me falou assim, filho, crédito de carbono é igual cabeça de bacalhau. Eu só vou deixar fazer o projeto aqui na fazenda o dia que você me mostrar um Pix, que alguém um dia na vida ganhou 1 centavo com crédito de carbono. E aí o que a gente descobriu é que o ponto de dor mesmo do mercado é isso, né? Como o mercado nasceu lá em 1997, 2000, teve muita promessa, teve muita consultoria que deu errado, prometeram muita coisa e ficou uma ferida, ficou um ranço, ficou uma desconfiança no mercado. E agora a gente tem que vencer essa desconfiança e mostrar casos concretos, né? Mas um caso que a gente pode contar, que é um caso público, que é o caso de um projeto que chama Rio Madeira, que é 70 mil hectares de floresta conservada, de 3 produtores, ali no interior de Rondônia, na divisa com o Acre, com o sul do Amazonas, que eles desenvolveram esse projeto 2 anos atrás, venderam esses créditos de carbono para uma grande companhia internacional de veículos que está fazendo a sua descarbonização e esse dinheiro foi para os produtores para quê? Para eles continuarem a conservar aquela floresta, porque o crédito de carbono nada mais é do que um pagamento pelo serviço ambiental. Então eles têm uma nova fonte acessória que a gente chama, eu brinco com meu pai, que é a terceira safra, é a safra do boi. Ou a quarta, ou a quarta safra, a safra da agricultura, né, e as suas camadas, e a safra da floresta, né? Então o mercado de carbono, do ponto de vista do agro, ele não pode ter tanta resistência assim, porque ele pode ser uma grande oportunidade. Quanto que os produtores rurais brasileiros têm de APP e reserva legal não monetizada? Segundo o Evaristo de Miranda, é 48% do território brasileiro. Você imagina se a gente transforma isso num ativo negociável e os fazendeiros começam a receber por esse trabalho, mas quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta é quem está poluindo, lá nas grandes indústrias internacionais, e aí a gente vai fazer um equilíbrio climático. Quem tem o ativo, como o Brasil tem, recebe, quem tem o passivo, que é quem polui, que é quem emite gás de efeito estufa, paga. Esse é o mercado. Esse mercado trabalha com uma lógica de incentivos e desincentivos. Incentiva quem? Incentiva quem conserva ou quem está numa jornada de descarbonização. Esse recebe. E quem paga? Paga quem está parado, paga quem é grande poluidor, paga quem é um grande emissor. Por isso que o mundo chama isso de transição climática justa, que é grandes poluidores pagando ou grandes nações poluidoras pagando o custo e as externalidades negativas do capitalismo antigo, e quem recebe? Recebe quem conserva, recebe países verdes, recebe economias que apostam em tudo aquilo que a gente está vendo hoje. Quando você pega a tua vida e pergunta, será que eu tenho alguma coisa a ver com mudanças climáticas? Você vai ver o seguinte, que o carro já não é mais só a gasolina, ele já está elétrico. A roupa já não é mais aquele fashion tradicional, já tem o green fashion, o sustainable fashion, os materiais recicláveis.
No agro, já não são mais os defensivos tradicionais, já tem toda uma agenda de biodefensivo. Sim. Nos transportes de avião, já tem o Sustainable Aviation Fuel. Na indústria de energia, já tem o biometano, o biodiesel e todos os novos materiais. Então, quando você tira uma foto da tua vida, ninguém está imune a essa transformação. A diferença é que tem gente que viu isso e está se mexendo nessa direção, e quem está assistindo parar desse processo. Vamos ver o resultado nos próximos anos. Pois é, gente. Olha, eu adorei essa conversa aqui, porque é o seguinte, isso aqui é uma aula grátis do programa Fala Carlão para todos vocês aí que querem entender esse mercado de carbono. Eu, pelo menos, adorei a sua aula aqui, viu? E acho que eu reforço, depois dessa aula aqui, eu tenho outra visão. E tem um seguinte, a pergunta é assim, e até o Daniel Vargas que você viu aqui, que é o caboclo que me fez vir para as COPs, e o Daniel falou o seguinte, como é que o Brasil quer fazer? A gente vai, como país, ser convidado para uma festa, e a gente pode ir na festa e simplesmente comer aquilo que vão servir lá para a gente. Ou a gente também pode ser parte da pauta. Eu posso falar assim, eu vou na festa, mas é o seguinte, na festa tem que ter feijoada, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acho que é um pouco dessa reflexão, né? O que a gente quer fazer, né? Essa agenda ainda não está definida. É como se a gente visse um baile de várias pessoas tentando ser o protagonista. Então a Europa tem a sua agenda, os Emirados Árabes e o bloco do BRICS tem a sua agenda, os Estados Unidos têm a sua agenda e o Brasil tem a sua agenda. Qual que é a diferença? O Brasil é detentor do ativo, especialmente porque o nosso modelo econômico está baseado em 3 grandes pilares. E os 3 são sustentáveis. O primeiro deles é a segurança alimentar do agronegócio. O agronegócio brasileiro alimenta o mundo, é sustentável, preserva muita floresta e pode jogar esse jogo de maneira diferente. O agro talvez só não está conseguindo capturar a sustentabilidade do seu processo produtivo. Dá para melhorar, tem muita coisa para fazer, mas nós já temos um agro positivo se comparado a modelos produtivos de outros países. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a nossa matriz energética. O Brasil tem uma baita de uma matriz energética, 85% da nossa matriz é hidrelétrica, eólica e solar, e isso tem que refletir no preço do produto. O processo produtivo do Brasil é mais limpo. Nós temos que capturar esse prêmio de preço, mas isso é uma agenda geopolítica e macroeconômica. Nós temos que sentar na mesa e dizer, eu tenho um diferencial competitivo, que eu tenho um processo produtivo baseado em energia limpa. E a gente não está conseguindo ainda capturar esse processo. E o terceiro pilar são os nossos ativos naturais, são os nossos ativos de grande reserva de floresta, de biodiversidade, de água, e todos esses elementos são fundamentais para o equilíbrio climático global. O que a gente precisa, na minha visão? A gente precisa de uma espécie de um plano Marshall verde, um plano Marshall de longo prazo, onde o Brasil consiga, endereçar políticas públicas capazes de destravar o seu potencial de valor. A gente precisa convencer uma coalizão pública e privada para que a gente reme na mesma direção. Nós não estamos em posições antagônicas. Se a gente perceber que isso pode ser uma vantagem nacional, a gente vai remar na mesma direção. E essa combinação da sociedade brasileira compreendendo o valor do ativo bruto que ela tem na mão, as empresas brasileiras entendendo que isso pode ser uma oportunidade e não um risco, e o governo brasileiro criando uma arquitetura legal que transmita segurança interna com o mercado regulado de carbono claro e externa para atrair o capital do investidor, eu acredito que nesse baile a gente pode ser o grande noivo. Eu acho que esse baile nasce um novo império aqui. Agora é o seguinte, a gente começou com o pé no peito, como eu falo, e aqui no Fala Carlão, a gente diz que ninguém nasce presidente de nada, nem CEO de megas operações, e todos nós temos uma história. E você, pela aula que você deu aqui, eu queria conhecer um pouco mais, eu queria conhecer um pouquinho das suas raízes, porque você tem um jeito de falar que não orna muito lá na Faria Lima, você tem um jeitão de falar que você tem um acento assim, raiz, entendeu? Um acento do interior de São Paulo, você tem a sintaxe dos paulistas aí. Me conta um pouquinho dessa sua história aí. Bom, eu não sou da Faria Lima, eu estou na Faria Lima porque os negócios que precisam de capital para se desenvolver, para crescer rápido, precisa estar muito próximo do mercado financeiro. Mas eu sou
de Presidente Prudente, nasci com o pé no chão, nasci num sítio, pescava tilápia, traíra, carpa, lambari. E a minha família foi cedo para o Mato Grosso, desenvolver negócios na área de educação, e meu pai foi para o Mato Grosso também, minha mãe foi. Eu não tive a oportunidade naquela época de ir para o Mato Grosso, eu fiquei em Prudente, estudei Direito, essa é a minha primeira formação. Fiz concurso para o Ministério Público, fui promotor de justiça. Você foi promotor de justiça? Não, é brincadeira, né, gente? Aí fiquei 12 anos na carreira, num momento positivo do Brasil, de um idealismo de combate à corrupção, de defesa dos interesses difusos e coletivos. O Ministério Público presta um grande papel, um grande serviço para o país. Fiquei 12 anos na carreira, depois tive a honra de ser secretário de Estado de Segurança Pública, ainda nessa agenda de combate ao crime organizado. Aí depois o Supremo Tribunal Federal decidiu que promotores não podiam estar no Executivo. Aí eu tinha que ir para um lado ou para o outro, eu fui para o meio. Eu fui para fora estudar, eu fui para os Estados Unidos. Aí consegui ter uma perspectiva diferente de Brasil, que não é um olhar do umbigo para fora, que às vezes isso dificulta a nossa visão de longo prazo. Eu tive um olhar de fora para dentro. E aí eu vi que o Brasil tinha toda essa oportunidade da agenda ESG, da agenda de sustentabilidade, de modelos de negócio que poderiam combinar sustentabilidade, coisas boas para o planeta, mais retorno financeiro. E aí eu tive um honroso convite também para ser presidente do Conselho de Administração da EGEA Saneamento, que na época era um período pré-marco legal do saneamento. A gente, junto com um time excepcional e com investidores internacionais, Fundo Soberano de Singapura, Banco Mundial, AFC e duas famílias super tradicionais em São Paulo, desenvolvemos juntos um modelo de negócio vencedor para o Brasil, que hoje tem mais de 500 concessões de água e saneamento, presta um relevante serviço de impacto para as comunidades, tem 33 milhões de pessoas atendidas, então eu tenho muita alegria de ser filho da EGEA, de ter sido parte desse processo. E aí depois, como todo ciclo no mundo acaba, eu decidi montar meu negocinho pequeno, que é a Future Climate, e trabalhar nessa agenda que é um misto de um modelo de negócio mais sonho de vida, crença. E é assim que a gente trabalha feliz, né? Quando você trabalha assim, você não conta no relógio a hora passar, né? Essa é a minha história. É isso aí, gente. Dá pra ver na cara dele que não conta mesmo, né? É igual fala Carlão aqui. Nós estamos felizes pra caramba. Ó, querido, super obrigado. Prazer, Carlão. Eu Parabéns pelo seu adorei a trabalho. nossa prosa, viu? Foi muito bom. Você é um cara inspirador. Eu acho que tudo que você falou, fez e é um realizador. O Brasil precisa ter muitos como você, viu? Não, obrigado. Eu sou um beija-flor nesse processo todo, querendo construir a história do nosso país, a jornada de descarbonização das empresas. Eu acredito muito que a gente pode, se for inteligente, estratégico e fizer o dever de casa, a gente pode capturar essas oportunidades que estão à frente do Brasil. E parabéns pela sua audiência, parabéns por esse teu jeito feliz. É uma alegria estar com você. Foram bons momentos aqui. Obrigado. É isso aí, com certeza, gente. Ó, e para encerrar, lembrando da nossa plataforma Agro Revenda, que é a revista de informação de conteúdo do agronegócio brasileiro, da distribuição de insumos. Obrigado, Absolo, obrigado, Andave, obrigado, Faesp. Gente do céu, que top essa conversa. Valeu!